Bom dia. Vamos começar os trabalhos aqui do nosso segundo dia do quarto Encontro Nacional da ULEPIC. Agora pela manhã temos duas mesas, tendo a programação extensa. Eu vou chamar de imediato o moderador da primeira mesa, Jornalismo, Cidadania e Poder, o professor João Pedro Dias Vieira, né, professor do Departamento de Jornalismo da UERJ, e coordenador do curso de especialização em jornalismo cultural aqui da FCS UERJ. Por favor, João Pedro. Bom dia. Eu gostaria de convidar para formar a mesa do nosso painel Jornalismo, Cidadania e Poder a professora doutora Christa Berger, a professora Silvia Moretson, o professor Leonel Aguiar, e a professora Sônia Virgínia. Eu gostaria de ler aqui um breve perfil dos professores. O professor Dr. Leonel Aguiar. Ele é professor do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, onde coordena o curso de Comunicação Social. Também coordena o grupo de pesquisa em teorias de jornalismo e experiências profissionais, PROJOR, na PUC-Rio. E foi diretor científico do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo. A professora doutora Silvia Moretson é professora de jornalismo no Departamento de Comunicação Social da UF, Universidade Federal Fluminense, e do curso de pós-graduação em Justiça Administrativa, também da UF. A professora doutora Sônia Virgínia Moreira é professora do Departamento de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Comunicação Social aqui da UERJ e participa de duas redes internacionais de investigação científica, World of Journalism Study, da Universidade de Munique, e International Media Concentration Research Project, da Universidade de Colômbia, Nova York. E também lidera o grupo de pesquisa do CNPq, Geografias da Comunicação. A professora doutora Christa Berger é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unisinos, coordena o grupo de pesquisa Estudos em Jornalismo e é coordenadora nacional do PROCAD, TCER, Jornalismo e Acontecimento. É pesquisadora do CNPq e publicou o livro Campos em Confronto, a Terra e o Texto, pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Coordenou em conjunto com Beatriz Marocco os dois volumes de A Era Glacial do Jornalismo, Teorias Sociais da Imprensa. Devido à adiantada hora, eu vou pedir aos professores que procurem fazer a sua apresentação em 15 minutos, para que de 15 a 20 no máximo, porque eu acho que o debate ele é muito importante, né, para os participantes. Então, para dar início, eu gostaria de dar a palavra ao professor Dr. Leonel Aguiar. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer aos organizadores, especialmente ao professor Marcelo, pelo convite,
É uma grande honra estar aqui presente nesse 4º Encontro Nacional da ULEPIC. Um prazer também, mais uma vez, estar aqui com a Sônia e com a Silvia debatendo. Nós já fomos companheiras de mesa e, pela primeira vez, com a professora Crista. Um prazer também, uma grande alegria estar aqui com vocês. Bom, o título da minha fala aqui eu tomei essa questão da nossa mesa assim, para falar um pouco dessa minha experiência como professor de jornalismo e como também membro desse grupo de estudos chamado Experiências Profissionais e Teorias do Jornalismo, no qual eu trabalho com, em geral, assim, uma boa parte dos meus orientandos de mestrando são jornalistas inseridos naquilo que a gente denomina, num senso comum, como a chamada grande imprensa, né? Então, é exatamente a partir dessas discussões e também por essa crise internacional avassaladora que atravessa o jornalismo, as inúmeras críticas que a sociedade vem realizando em relação ao jornalismo, que eu tento pensar algumas questões a partir desse eixo, então. E, além disso, eu vou passar por algumas questões um pouco rápidas, mas eu também estou retomando, basicamente, nessas discussões, 2 artigos, um que eu publiquei com meu ex-aluno de mestrado, chamado Práticas Jornalísticas e Políticas Públicas, e o segundo, Economia Política das Cartografias Profissionais, a formação específica para o jornalismo, que eu escrevi com 2 professoras que eram da PUC, agora uma está na Rural e a outra na UFRJ. Mas, basicamente, esse contexto é de pensar que o jornalismo ainda pode ser um dispositivo, um instrumento de criar condições para fazer um avanço nesse processo de consolidação do direito ao desenvolvimento de uma esfera pública democrática. Na verdade, isso é recuperar, de uma certa maneira, uma proposta, um programa do jornalismo que vem lá, né, da sua origem aí no jornalismo informativo do século XIX, essa questão da informação jornalística, né? Portanto, esse é um grupo de estudo, não chega ainda a se configurar como um grupo de pesquisa, onde a gente vem pensando essas mudanças que acontecem, né, no capitalismo mundial integrado, uma denominação do pensador Félix Guattari, né, que nos interessa mais de perto é como essas transformações, basicamente esses processos de desregulamentação profissional, de supressão dos direitos e garantias e interesse do capital mundial integrado, vem afetando a formação universitária profissional, especificamente na questão da formação em jornalismo. Então, a gente recupera, nesse sentido, essa ideia do jornalismo informativo, principalmente no seu formato da notícia e da reportagem, como um importante vetor, vetor de avanço do processo democrático nas sociedades contemporâneas, por ser um tipo de linguagem amplamente acessível aos mais diversos setores da sociedade, né? E, por outro lado, também apontando para essa questão da centralidade do trabalho imaterial e do próprio processo intelectual nas práticas jornalísticas, algo também que vem sendo extremamente desvalorizado do ponto de vista político, essa questão do jornalista ser um trabalhador intelectual, né? E aí a questão que a gente aponta nesse processo é que há uma série de conceitos implicados nessas práticas jornalísticas que a gente prefere enfrentar esses conceitos, ao invés de dizer, né, assim, que simplesmente a verdade não existe, a objetividade é um engodo, né? Mas, enfim, quando a gente pensa nas práticas profissionais, o que a gente está querendo, de fato, né, assim, é não abandonar, como fazem alguns pensadores pós-modernos, esses conceitos como verdade, independência, objetividade, interesse público, ética, ética profissional, né? Enfim, e entrar nessa discussão conceitual, nessa discussão teórica, enfim, nessa discussão política voltada para isso, né? E, obviamente, isso tem uma implicação, né, na questão do ensino de jornalismo. Ressalto, né, nesse ponto de vista, até para a gente pensar essa questão do próprio ensino de comunicação e ensino de jornalismo especificamente como uma questão de política pública, que no governo Lula, né, por exemplo, ele chamou os setores da sociedade, basicamente 4 desses setores, para repensar a questão das diretrizes curriculares nacionais para 4 cursos especificamente: medicina, direito,
que ele achava, né, que o governo achava e acha nesse sentido, né, que tem uma relação direta com a questão do avanço da democracia: medicina, direito, pedagogia e jornalismo, né? Assim, foram esses 4 cursos que, de certa maneira, o governo Lula ainda convocou a sociedade para fazer essa discussão, né? Então, a partir daí também, assim, eu acho que é interessante a gente pensar que essa discussão sobre o aperfeiçoamento, a melhoria do ensino do jornalismo tem um vetor também, tem esse viés de ser um modo de ativação de uma política pública que visa, nesse sentido, garantir o direito coletivo por informações de melhor qualidade, né? E há diversos setores da sociedade civil que pensa nessa questão de que não só o jornalismo é uma modalidade da esfera pública, onde diversos atores sociais vão disputar, né, esse acesso a essa esfera pública, mas o próprio jornalismo sendo uma conquista dessas sociedades democráticas, né? De uma maneira assim muito rápida, uma boa ideia para a gente tentar pensar o jornalismo é essa de ser um campo de mediação de opiniões, de interesses presentes em toda a sociedade democrática, que vão exatamente disputar esse acesso a essa esfera pública. Por outro lado, a cultura profissional também trabalha com alguns valores, né, nessa perspectiva profissional, da gente reafirmar esses valores da profissão num projeto indissociável de ensino e pesquisa simultaneamente, que são esses valores que, de certa maneira, a gente conhece e são ensinados nas escolas de jornalismo, né? A questão que há sempre um descompasso entre aquilo que se ensina nas escolas de jornalismo e aquilo que a gente vê nas práticas profissionais, principalmente naquelas ligadas, abre aspas, à chamada grande imprensa, né? Que são esses valores como interesse público, né, lealdade com o cidadão, a busca da verdade, seja lá o que isso queira dizer agora aqui num primeiro momento, né, a autonomia e o status do profissionalismo do próprio jornalista, né, autonomia em relação aos poderes constituídos, ao poder econômico, ao poder político, e essa postura ética de isenção e independência também em relação aos poderes constituídos e em relação à própria empresa jornalística na qual ele está inserido, né? Mas tudo isso é objeto de disputa. Todas essas questões que eu estou apresentando aqui são objetos de disputa do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, portanto, em última instância, do ponto de vista político, né? E há esse paradoxo na nossa própria profissão, aonde a notícia, como também sendo, né, um objeto de disputa, ela vai aparecer, né, nesse sentido, pela vertente econômica, obviamente, dos empresários, né, a informação jornalística como preponderantemente uma mercadoria colocada à venda no mercado. Por outro lado, a vertente política, né, na qual os jornalistas fazem parte desse campo jornalístico, evidentemente, o papel, o que se vai ressaltar nesse sentido é o papel da informação na democracia, né? Eu gosto muito de um professor norte-americano, que certamente vocês conhecem, da Universidade da Carolina do Norte, o Philip Meyer, né, o Philip Meyer, como falam alguns, né, que aponta exatamente nesse sentido, assim, né, e nessa pergunta também que vem sendo feita, né? Afinal, né, assim, para que serve o jornalismo? Qual é? Acho que essa é uma das grandes questões para a gente, na verdade, trabalhar. Mais até do que a gente ficar discutindo o que é o jornalismo, né, assim, como se estivesse na busca de uma essência metafísica sobre o jornalismo, uma pergunta talvez mais contemporânea, né, talvez fosse essa nesse sentido, né? O jornalismo, afinal, serve para quê? Né? Assim, qual é exatamente essa finalidade do jornalismo? Uma resposta imediata que a gente pode pensar para isso é essa questão, antes de tudo, de fornecer informações para a construção de uma liberdade voltada para a cidadania, né, no sentido de que não cabe ao jornalista fazer julgamentos, né, enfim, mas ele fornecer informações de qualidade, obviamente, nesse sentido, né? Agora, obviamente, há na nossa profissão esse paradoxo e essa disputa, né? Porque a profissão de jornalista, quando ela de fato se concretiza no século XIX, ela é o resultado, obviamente, dessa comercialização da própria ideia de notícia, né? Assim, da própria imprensa, né? E isso vai estar, por outro lado, sempre nos colocando nessa disputa, né, sobre o
os próprios valores éticos, as normas deontológicas, que vão estar presentes nessa produção da informação jornalística, né? Por outro lado, também, nesse contexto histórico, a gente tem desde o começo, lá nos Estados Unidos, no começo do século XX, no Brasil, também a partir dos anos 40, 50, né, o curso de comunicação social da PUC-Rio está completando agora, esse ano, 60 anos de existência, surgiu em 52, né, como um curso de jornalismo, sempre nessa disputa aí entre escolas de jornalismo e ser um departamento dentro de uma faculdade de ciências sociais, né? E, obviamente, essa é uma discussão que eu sempre faço, né, nesse sentido, de a gente tentar, se o jornalismo tem ainda alguma importância nessa questão, né, de criar condições para o avanço do processo democrático, o aperfeiçoamento da esfera pública democrática, recuperar um pouco essa história, né, do nosso passado, onde tudo isso são objeto de disputa, volto a frisar, né? Tanto é que tanto a Unesco quanto a Ciespal, quando em 48 a Unesco faz essa proposta da criação dos cursos de comunicação em relação ao que se chamava de países subdesenvolvidos, né, principalmente na Ásia, África e América do Sul, a criação do próprio Ciespal em 1960, em Quito, que é o Centro Interamericano de Estudos Superiores de Periodismo para a América Latina, as diversas conferências que aconteceram a partir de 61 sob o signo do Ciespal, a primeira em Punta del Este, né, que o Darcy Ribeiro vai chamar esses projetos de modernização do ensino universitário, como era a proposta da Unesco em 48, e depois a própria criação da Ciespal por determinação da Unesco aqui na América Latina, né, de modernização conservadora. A ideia, aparentemente, é interessante, né, porque quando a Unesco faz essa reunião em 1948 em Paris, propondo, né, que o ensino fosse, na verdade, de comunicação e não mais de jornalismo nos países periféricos, a grande questão é que a pesquisa da Unesco apontava que 80% da população nesses países não liam jornal e que era preciso, portanto, criar uma comunicação que atingisse esses setores populares da sociedade, né? Uma ideia de uma comunicação popular também, que, de certa maneira, foi objeto de disputa. E essas forças conservadoras, vencedoras, né, como diz o professor Eduardo Medici, desse momento dessa Guerra Fria, e que impõe não mais essa vertente que eles consideravam muito combativa, muito esquerdista do ensino do jornalismo nas universidades europeias e norte-americanas, para uma questão de um ensino mais voltado a essa formação do comunicador polivalente, como se diz, né? São todos objetos de disputa. Tanto é que a própria Ciespal, tempos depois, né, é ocupada por novas forças, a partir do momento em que ela é basicamente financiada pelos governos sociais-democratas da Europa, né? Do mesmo modo, a Unesco também tem uma outra posição, a partir de 2009, lança uma proposta de curricular para o ensino de jornalismo, organiza o primeiro Congresso Mundial de Jornalismo, no qual até a professora Sônia Virgínia teve presente aqui, né? Mas o que eu estou querendo demonstrar para vocês é que todas essas discussões, todas essas questões, assim, do mesmo modo que o que significa a notícia, para que serve a notícia, né? Como se fazer um jornalismo melhor, nesse sentido, tudo isso são objetos de disputa. Eu estou um pouco aqui, muito rapidamente, contando essa trajetória do que se passou nos últimos 50, 60 anos aqui no nosso ensino de jornalismo aqui, né? E a partir da década de 60, a gente tem essa coincidência perversa, né, de que a introdução dos cursos de jornalismo no Brasil se dá sob a marca, né, da ditadura militar, né? O parecer que cria esses cursos, feito pelo Celso Kelly, é um técnico ligado ao Ministério da Educação, formado também no Ciespal, e que dá esse parecer 984 de 65, criando os cursos de comunicação polivalente, né? Está marcado por essas ideias, por esses signos que eu apresentei aqui, que o professor Eduardo Medici, né, assim, aponta, né, assim, de uma maneira
bastante, me parece pertinente, né, que são introduzidos sobre esse signo da Guerra Fria, ainda que tudo isso seja objeto de disputa, né? Mas de lá para cá a gente tem também essa outra recuperação, do ensino específico de jornalismo, de uma discussão maior das teorias de jornalismo, e a gente pode ver isso nessas tentativas de conceituação, de tentativas de definição sobre o jornalismo como uma forma de conhecimento, o jornalismo como um dispositivo de construção social da realidade, uma dimensão da cultura, né, como um mapa de significado, uma gramática cultural, um lugar de fala de definidores primários em relação aos acontecimentos, né, uma negociação permanente entre negociação simbólica, evidentemente, né, entre fontes de informação e o jornalista. Essas são algumas dessas discussões teóricas, conceituais, que vêm, de certa maneira, empoderando o campo e retomando essas discussões do jornalismo como um objeto específico, tanto de pesquisa quanto de prática profissional simultaneamente, né, nessa questão do fato de ser indissociável pesquisa e ensino nesse sentido, né? Então, esse grupo com quem eu venho pesquisando, né, com quem eu venho trabalhando nesse sentido, a gente pensa muito o jornalismo como esse lugar, né, de conhecimentos singulares sobre uma dinâmica imediata da realidade, e aqui, obviamente, eu estou me referindo ao nosso livro, O Segredo da Pirâmide, do Adelmo Genro Filho, né, um dos primeiros teóricos brasileiro a retomar essa discussão de uma teoria do jornalismo nesse sentido, né, e pensar o jornalismo como esse campo de mediação discursiva de interesses e conflitos, como eu já disse, que permeia todo o acesso a essa esfera pública nas sociedades democráticas, né? Agora, se por um lado a gente tem isso, a gente tem também, digamos assim, né, o que a gente chamaria antes de nas internas, né, mas nas redações, né, nesse próprio processo de fabricação das informações jornalísticas, essa série de questões que também atravessam essa produção, né? A questão das relações de poder e de saber, que está presente em qualquer produção discursiva, e o discurso jornalístico não está isento dessas relações de poder e de saber, e da própria questão da verdade como uma construção histórica que está sempre em disputa também, né? Então, é nesse sentido que eu estava apontando para vocês, que a gente deve não abandonar esses conceitos, né, que alguns podem chamar de extremamente modernos do século XIX, que estão superados por discussões teóricas pós-modernas, mas eu acho que a gente sempre deve pensar, né, que a própria produção da notícia, na própria produção da reportagem, a própria produção do jornalismo informativo, é um espaço político de lutas micropolíticas concretas, né, na qual diversas forças sociais, políticas, econômicas vão estar disputando, nesse processo de construção discursiva, a produção de sentido sobre a realidade social, né? Assim, portanto, a tarefa da prática jornalística não é uma tarefa fácil para o pensamento, né? Ela é uma tarefa para o pensamento, é uma tarefa, eu ousaria dizer, uma tarefa filosófica, né? A partir desse viés aqui eu estou usando conceitos, né? Relações de poder e de saber, produção discursiva, construção da verdade, são conceitos Foucaultianos nesse sentido, né? É por isso que eu aponto essa ousadia de dizer, né, que o jornalismo é uma tarefa para o pensamento, né? Assim, acho que a gente não deve abandonar esses conceitos que às vezes nos parecem extremamente incômodos, porque muitas vezes eles foram apropriados, digamos assim, por setores hegemônicos da chamada grande imprensa, quando se pensa, né, em objetividade, em verdade, etc. e tal. A gente deve pegar essa discussão, tomar ela a sério e levar essa discussão em frente, disputar esses conceitos em última instância, né? Então é isso, meu tempo já se esgotou, agradeço a atenção de vocês, da plateia aqui presente, e também dos nossos internautas nessa nossa transmissão, e deixo também o meu e-mail aqui para a gente continuar a nossa conversa, se for o caso, depois dos debates aqui. Muito obrigado pela atenção. Alô? Tá? Agora é com a palavra a professora doutora Silvia Moresson. Bom dia. Alô? Também, se não estiver gravando, ou se não estiver falando, tem importância que dá para ouvir, né? Alô?
Esse tá. É que eu realmente não gosto do microfone, mas tá falando? Tá. Agora tá. Agora sim. Então, primeiramente, claro, agradecer o convite aqui de poder mais uma vez participar, inclusive, mais uma vez ao lado, na verdade, ao lado dos três, né? Porque eu já tive a felicidade de participar de mesas assim com os nossos três colegas aqui, o Leonel, a Sônia e a Crista, minha colega lá do Sul. Enfim, e queria, claro, foi bom eu falar logo depois do Leonel, porque ele faz essa explanação toda a respeito do jornalismo, e eu quero justamente pegar mais o lado da cidadania, a partir de um artigo que eu escrevi, ainda na época que eu estava fazendo doutorado, e depois atualizei, foi publicado ano passado, e acho que ainda está bastante atual, justamente por esse aspecto em que ele fala, né, da mediação exercida pelo jornalismo e a possibilidade de investir, né, na defesa da cidadania, e eu acho que uma das coisas que são importantes nesse caso seria pensar como é que o jornalismo encara a cidadania. Né? O que significa cidadania para o jornalismo, pelo menos para determinado jornalismo, a forma pela qual o jornalismo é praticado, sobretudo nas grandes corporações. Sem esquecer, naturalmente, né, o momento que nós vivemos já de alguns anos para cá, com as redes sociais e a possibilidade de discursos alternativos com maior possibilidade de disseminação. Mas eu queria abrir com um trechinho de um poema que eu gosto muito do Ferreira Goulart, que provavelmente alguns de vocês conhecem, que se chama No Mundo Há Muitas Armadilhas. Vou citar só uma parte, a parte final, em que ele diz assim: estás preso à vida como numa jaula, e estamos todos presos nessa jaula que Gagarin foi o primeiro a ver de fora e nos dizer, é azul. E já o sabíamos, tanto que não te mataste, não vais te matar e aguentarás até o fim. O certo é que nessa jaula há os que têm e os que não têm. Há os que têm tanto que sozinhos poderiam alimentar a cidade e os que não têm nem para o almoço de hoje. De fato, o homem está preso à vida e precisa viver, o homem tem fome e precisa comer, o homem tem filhos e precisa criá-los. Há muitas armadilhas no mundo e é preciso quebrá-las. Eu acho interessante isso porque, é claro, o Ferreira Goulart, pelo menos nessa época, né, não sei, hoje as coisas sempre mudam, né, e as pessoas começam a pensar de uma outra forma, mas seguramente a história delas marca determinados períodos também, né? Ele fala sempre da concretude da vida, né, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder de perspectiva. Como é que a gente pode pensar nessa questão de quebrar as armadilhas que existem no mundo, pensando na conceituação de cidadania e do próprio trabalho do jornalismo? Eu diria que pelo fato de que cidadania se tornou um conceito polissêmico, né? Quer dizer, tem uma série de sentidos conforme o gosto do freguês, e passou a estar na moda, no Brasil em particular, quer dizer, depois da ditadura, nós ficamos tão obcecados por esse conceito que pusemos o nome da Constituição de Constituição Cidadã, né? E, a partir daí, houve uma série de derivações que eu acho importante notar. Agora, essa polissemia do conceito de cidadania está muito voltada a um determinado momento histórico, que é esse que, agora já não se fala tanto nisso, né, mas há alguns anos era muito corriqueira, né, a crítica ao neoliberalismo, e se dizer, bom, neoliberalismo, né, que é esse sistema que se institui propriamente nos anos 80, com a Thatcher na Inglaterra e o Reagan nos Estados Unidos, que é justamente um momento de virada do capitalismo, de mudança do papel do Estado. Isso é absolutamente central para a percepção dessa nova conceituação de cidadania, porque, tradicionalmente, cidadania é um termo associado diretamente à política, não é? Quer dizer, a possibilidade de participação política. Não vou entrar aqui em detalhes, quer dizer, existem vários teóricos, o principal deles é o Marshall, né, que estabeleceu, ainda nos anos 50, uma certa classificação de direitos, historicamente, né, associando a conquista de direitos civis, depois direitos políticos e depois sociais, e associando isso aos períodos históricos, séculos XVIII, XIX e XX, respectivamente. Então, ele dá esse painel e é bastante consistente, né, a argumentação dele. Só que isso vale, se você pensar, né, essa ênfase que ele estabelece
na participação política, e isso tem uma série de derivações que não tem como detalhar aqui, vai se diluir a partir do momento em que o Estado deixa de ser, porque o tempo todo você está se referindo, isso é o início do... exatamente, está vendo? Não querem que eu fale, está vendo só? Isso é assim. Mas, bom, alô... Enfim, a relação, a possibilidade de intervenção política está diretamente vinculada à relação que o cidadão tem com o Estado, quer dizer, as demandas que são feitas e são atendidas ou não, os conflitos sociais, o Estado como um gerenciador, né, um representante da classe dominante, mas ao mesmo tempo permeado, né, progressivamente, né, por outros interesses, então um campo de conflito também, e que esse papel do Estado, que vai se estabelecer como Estado social, né, o Estado do bem-estar social, na Europa, sobretudo, nós aqui no Brasil nunca tivemos efetivamente isso, né, tivemos alguns espasmos, assim, períodos históricos muito determinados no século passado, mas assim, esse Estado vai começar a deixar de ter o seu papel social e esse papel de assistência vai passar à mão da iniciativa privada nesse período, né, no período que o neoliberalismo se instala. Então, assim, a tradução de uma coisa que o Armand Matelar estabeleceu aqui, que eu gostaria de ler, que é bastante significativa a respeito dessa transição, desse deslizamento do conceito do cidadão para o conceito de consumidor, quer dizer, a incorporação da ideia de cidadania, né, vinculada à esfera do consumo. Então, ele diz o seguinte: o consumidor é, na reorganização da livre empresa, uma peça central. É, ao mesmo tempo, como coprodutor, um dos elos do processo de produção e, enquanto representante do povo mercado, o pedestal do processo de legitimação da concepção neoliberal da sociedade. Com efeito, não se trata de qualquer consumidor, mas de um consumidor soberano em suas escolhas e um mercado livre. Nesse aspecto, o neoliberalismo sente incessantemente a necessidade de invocar a representatividade dos consumidores que fazem parte integrante do mercado. Perdão por essa parte integrante, que é um pleonasmo, mas enfim. Fala em nome deles, refém e álibi, esse consumidor desempenha, com efeito, um papel principal no palco da Democratic Marketplace, é o seu cidadão. O discurso construído a partir do consumidor, ou antes e sempre deste consumidor livre de todas as amargas e determinações que não sejam as da sua própria vontade, institui-se em tal argumento de autoridade que se torna frequentemente um discurso terrorista, um discurso em que só há lugar para a questão relacionada ao campo do consumo, que deverá encontrar em si mesma a sua explicação e razão de ser. A partir daí, tem várias... Claro, todos nós conhecemos aqui, ou pelo menos alguns de nós, né, vimos uma série de teóricos falando a respeito da valorização, de uma reconceituação do conceito, né, uma reconceituação do consumo, né, da ideia de consumo, associada à cidadania como se ela pudesse ser politizada. Sobretudo o Canclini, que alguns de vocês seguramente já ouviram falar, né, aquele livro Consumidores e Cidadãos, em que ele fala, os consumidores agora estão elevados à condição de cidadania. Eu digo exatamente o contrário, eu digo que há uma degradação do conceito de cidadania para a sua esfera de consumo, ou seja, o cidadão só é cidadão porque é consumidor, o que significa dizer que você exclui todos os não consumidores. Quem são os não consumidores? Aqueles que normalmente dos quais o sistema penal cuida, ou seja, é pela via do sistema penal que esses marginalizados acabam se integrando, não é? Um teórico francês chamado Loic Vacan uma vez falou que, ironicamente, claro, né, que não há problema nenhum, que não existe problema de falta de habitação para esses marginalizados, porque há uma política habitacional nos Estados Unidos, né, que ele estava estudando, há uma política habitacional bastante clara, que é a construção de penitenciárias, que, afinal de contas, onde os caras moram, não é? Então, não há esse problema, né? Enfim. Mas nós tendemos a mistificar, e daí eu falo as armadilhas, né? E a necessidade de você quebrar essas armadilhas que são, antes de mais nada, são ideológicas, né? E que fazem com que a gente acredite em miragens, né? Então, a gente achar que, então, todos somos... Eu vejo isso por discursos que a gente percebe nas próprias agências de atendimento, de assistência e tal, e dizem, por exemplo, já ouvi dizerem assim, o cidadão morador de rua.
né? É absolutamente impossível você pensar no morador de rua como um cidadão, porque ele está desprovido de uma coisa básica, que é o direito à moradia, né? Você transformar os atendidos, os indigentes que são atendidos por Fundação Leão XIII, por exemplo, assim, e isso é discurso oficial dessas instituições, de dizer, não, os nossos clientes, como se, enfim, como são clientes? Clientes são aqueles caras que têm cartão de crédito ou, enfim, têm algum poder de compra, vão ao supermercado, compram alguma coisa, enfim. Agora, isso, ao mesmo tempo, é uma derivação de a gente não percebe muito bem, uma mercantilização, quer dizer, cada vez mais uma mercantilização das relações sociais. É muito interessante, o Chico de Oliveira, por exemplo, fala, né, criticou muito, numa época, estava muito em moda se falar em empresa cidadã, né, e ele dizia, como é que é possível você conferir uma qualidade política a alguma coisa que é da esfera absolutamente econômica, ou seja, uma empresa não pode ser cidadã, uma empresa, num capitalismo, visa o lucro, antes de mais nada, até porque ela não se estabelece se não for assim. Ela vai ser devorada pela concorrência. Agora, ela se mostra como cidadã, ou seja, é um desvirtuamento radical desse conceito. E é interessante que quando ele fala... Deixa eu ver aqui o que ele fala, meu Deus, aqui. É a transformação de uma coisa que era direito, que era garantido pelo Estado, ou pelo menos deveria ser garantido pelo Estado, como um não direito apresentado como mais direito, que significa dizer... agora eu não tenho mais assistência, agora tudo está na mão dos particulares que vão promover políticas de voluntariado, e essas políticas são apresentadas como mais direito, quando, na verdade, significam a destituição de direito, né? E o Chico de Oliveira fala também que o que era direito, pelo menos constitucional, embora não fosse direito efetivo, porque até você garantir esse direito havia uma grande diferença, passa a ser um custo. Quer dizer, esse cidadão consumidor, ele já não tem mais direito, ele tem que pagar para conseguir alguma coisa. É o caso típico da saúde. Eu acho que ontem, inclusive, foi a capa do Globo seria muito significativa, né? Porque apresenta a compra da Amil por uma empresa estrangeira e do lado, não exatamente do lado, se poderia até... Se fosse colocado exatamente do lado, seria mais significativo, mas uma chamada de capa falando da maneira como as pessoas estão sendo atendidas na emergência do Hospital de Bom Sucesso, que eles chamam de emergências de lata. Eu não sei muito bem porque falam agora em lata, porque são os containers que eles valorizaram tanto nas UPAs, né? Mas, de qualquer modo, dependendo da conjuntura política, né? Dependendo de quem é o secretário de saúde, etc., enfim, você ou enaltece a grande iniciativa de fazer as UPAs naqueles moldes exatamente que estão sendo utilizados para o Hospital de Bom Sucesso. Enfim, e aí você mostra, primeiro, a desgraça que está lá no Hospital de Bom Sucesso, aí algumas páginas adiante, como é a página de economia, e parece que a economia é só essa coisa cheia de números, né? Não é alguma coisa que diga respeito à nossa vida e o essencial da nossa vida. Uma matéria cujo título é Tem Gringo na Saúde, né? Quer dizer, para dar conta de uma coisa que é um negócio de um volume monumental, o cara diz, tem gringo na saúde, como se fosse tem gringo no samba, né? E a matéria não tem nada de engraçado, a matéria vai lá falando um monte de números e quanto que foi investido e como isso vai ser fantástico, ao mesmo tempo alertando, olha, a Amil tem que continuar bancando o mesmo tipo de assistência, etc., coisa que, enfim, quem é da Amil vai saber se vai ser verdade ou não. E lá pelas tantas diz o seguinte, a lei brasileira não permite estrangeiros na saúde. Eu digo, bom, mas enfim. Então, eu tenho a impressão que... Quer dizer, eu não sei se é verdade, mas está no jornal. Assim, lei brasileira proíbe estrangeiro no setor. Aí eu parei e falei, ué, o lead está no pé, para variar. Aí diz que, apesar da Constituição não permitir, eles acham que tudo bem, porque tem uma... Enfim... Rigorosamente, é claro que você tem que... Aí você tem que pedir ao cidadão consumidor leitor que vá à Constituição para saber, porque o jornalista mesmo parece que não esclareceu. Aparentemente, eu até fui, não achei nada demais na lei, mas eu não sou ninguém para dizer. Quem vai dizer são os juristas, né, as supremas excelências aí, né, e os advogados e todos eles que, enfim, vão interpretar das formas mais variadas. Mas o que eu achei curiosíssimo, e eu vi no Estadão, o Estadão também fazia a mesma referência. Agora, a parte essa maluquice,
Tem um aspecto muito interessante, que é essa história de dizer assim, essa grande empresa americana que só perde para uma outra, também americana, da Califórnia, não sei o quê. Sabemos como é que é o sistema de saúde nos Estados Unidos, né? Talvez queiram estabelecer a mesma coisa aqui. Aí, definitivamente, o cidadão morador de rua está ferrado, porque ele seguramente não vai conseguir pegar 10% de uma parte ali desse plano de saúde. Fala a respeito da famosa classe C que está crescendo, e assim, vamos oferecer produtos para a classe C, como se a saúde fosse um produto, né? Quer dizer, na verdade é. Na verdade é porque no capitalismo tudo se transforma em mercadoria, ou pelo menos tendencialmente se transforma em mercadoria, mas é a aberração das aberrações. Então, se a gente pensa numa perspectiva de cidadania, como é que a gente vai fazer? A gente vai sempre tentar pensar na possibilidade de que o jornalismo, como essa atividade que está absolutamente, pelo menos em tese, né, comprometida com o esclarecimento dos cidadãos, ele vai tentar demonstrar o que significa esse processo que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, ele é prisioneiro dessa lógica da grande empresa que não permite que ele faça isso, porque essa grande empresa está comprometida exatamente com esse discurso. Então, fica uma espécie de círculo vicioso, que a gente só rompe de fora mesmo quando vê certas barbaridades sendo publicadas. Acho importante, por um outro lado, só dei isso como exemplo, e também para ir encerrando, que como as coisas são mistificadas, e quero dizer que, especialmente, a Rede Globo é o vetor principal de disseminação dessa perspectiva, porque, inclusive, tem ela própria, né, uma série de programas que são voltados para essa área de voluntariado, tal como Criança Esperança, Amigos da Escola e outros e tal, e que tudo passa a ser cidadania. Atualmente, até esse discurso arrefeceu um pouco, né, mas sempre se falava no resgate da cidadania e tal, e recentemente até, de uma certa maneira, voltou com essa história de, entre aspas, pacificação do alemão. Choveram matérias, inclusive com a Miriam Leitão, falando lá, olha os empreendedores, aqui o espírito empreendedor, porque bastou, antes não tinha comércio, antes era uma desgraça, as pessoas... De repente, chegou lá o exército e tal, e agora as pessoas começaram a abrir salão de cabeleireiro e fazer... É impressionante, é uma mudança radical. Tem aqui, então, um trecho de um comentário, de um artigo do Nilo Batista, um advogado, foi ex-governador aqui, ex-vice-governador, e depois assumiu o governo em breve período, em que ele ironiza muito, ele é muito irônico sempre, né, e ele fala assim... Ele é um texto chamado A Privatização da Cidadania, que é disso mesmo que se trata, né? Quando você passa da cidadania para a esfera, né, privada, é exatamente isso que acontece. Aí ele fala, 10 peruas do Society resolvem ensinar uns garotos que caíram nas malhas da justiça da infância e da adolescência a se tornarem garçons compenetrados, cidadania. As cadeiras de rodas com as quais animadores de auditório garantem audiência e patrocínio, cidadania pura. O Estado reduz sua potência ao clientelismo de distribuir algum dinheiro para os pobres, criou-se o cheque cidadão. Alguém devolveu ao banco o dinheiro que caiu do carro forte, ganhou o prêmio da cidadania. Uns estudantes de classe média foram a uma favela por qualquer motivo distinto de comprar maconha, é cidadania no Jornal Nacional. Né? E aí ele fala, o pior é quando, na própria concepção dos serviços executivos ou judiciários, se adota a perspectiva do fast food cidadão, repartições públicas que sonham ser o McDonald's, nas quais as batatas fritas decisórias prorrompem do computador para um homem cuja face jamais foi vista. Uma feira de utilidades jurídicas cujo consumidor poderá chamar-se agora cidadão. Um programa de orientação legal para pobres desse partido conservador não registrado no STE, chamado Viva Rio, levou o nome de balcão de direitos. Porque é uma coisa que você negocia, né? Cadê minha cidadania aqui? Me dá 10% de cidadania e tal. A televisão, com seus reality shows judicialiformes, está na vanguarda desse movimento, como em outro trabalho procurei descrever, que aqui ele cita um outro texto dele. Só para encerrar, então, assim, essa coisa dessa valorização do cara que vai lá com a câmera e tal, esse cara está o tempo, esse cara que é valorizado na grande imprensa, ele vai ser valorizado se ele se enquadrar. Até recentemente, uma colega nossa, Beatriz Becker, representou um trabalho muito interessante a respeito desse quadro que é recente no RJTV, chamado Parceiros da RJ, né? E que eles valorizam isso o tempo todo, dizendo assim, agora a comunidade, né? A comunidade está participando e tal. E a comunidade está participando perfeitamente dentro do enquadramento que a Rede Globo dá, o que não é nenhuma surpresa, mas é importante ressaltar isso, porque tem muita gente que se engana, né? E, para fechar, só para dizer assim, a gente não se iludir muito, claro que eu espero que a gente possa debater isso aqui, porque não dá tempo para discutir, mas eu acho importante a reiteração de determinados
determinadas críticas a respeito desse conceito de cidadania, é essa ideia de que, como isso se espraia para a sociedade, e é exatamente, propriamente esse o trabalho ideológico, a gente fica com essa ilusão, talvez, de que através das redes sociais, bom, já que o Globo faz essas coisas, já que a grande imprensa, que é, né, nas redes sociais a gente pode um monte de coisa. E a gente, porque as redes sociais, elas são a reprodução daquilo que é a sociedade. Basta você ver o que são as sessões de comentários nos jornais, por exemplo. Eu costumo dizer, eu falo tanto do Pierre Levy, né, da inteligência coletiva, eu falei com meus alunos que eu vou escrever pelo menos um artigo, se não um livro, assim, chamado A Burrice Coletiva, ou A Estupidez Coletiva, depende, né? Porque, assim, é uma burrice engarrafada ali, assim, uma coisa impressionante. Você vai e espalha. Que, se o ser humano é mais estúpido do que inteligente, a internet vai espalhar isso muito mais do que antes, porque é isso, né? São as pessoas que fazem, né, que fazem, afinal de contas, né, que participam da rede. Então, essa ideia de dizer assim, pela rede a gente pode um monte de coisa, olha a Primavera Árabe e tal. Tá, olha o Egito e olha a Tunísia, mas olha o Bahrein, que ninguém mais sabe onde fica, porque já desapareceu, e a Síria nem se fala, né? Então, assim, não adianta você... E o Irã também, né? O Irã, vamos mudar e tal. Mudou absolutamente nada, porque depende das forças políticas, depende de uma série de outros fatores. Não é simplesmente você chegar e dizer, filmei aqui, postei e tal, e tem um monte de seguidores e não sei o que lá, e vamos fazer a revolução via internet. É um veículo, não estou querendo, por favor, porque a gente tem uma dificuldade de perceber a crítica, quando a gente faz a crítica, diz assim, ela é contra a internet. Sabe essa coisa da simplificação do senso comum? A gente está aqui num lugar que é para criticar o senso comum, por favor. Todos temos o nosso senso comum, mas temos que estar alertas ao perigo que ele representa. Então, é assim, eu não estou falando que a internet é o fim do mundo, pelo contrário, estou dizendo que é o máximo, só que a gente não deve... apostar nela além daquilo que ela pode dar, porque ela é um instrumento, né? E é isso, é só a gente não se enganar. Portanto, quebrar as armadilhas, ou pelo menos caminhar no sentido da quebra das armadilhas, que é desse poema lá, bastante antigo já, mas que eu acho que continua atual. É isso, obrigada. Com a palavra agora a professora doutora Sônia Virgínia. Acho que funcionou. Bom, para começar, então, bom dia a todo mundo. Queria agradecer... fui no seu, Leonel. Eu estou querendo fazer uma coisa aqui sem óculos, sabe? Aí não dá certo. Agora sim. Bom, queria agradecer a oportunidade do convite da direção da ULEPIC, do Marcelo aqui no Rio, do Rui. É uma oportunidade sempre interessante, como a Silvia e o Leonel já disseram, Cristo também vai dizer, provavelmente, essas vezes que a gente se encontra, não é? Porque às vezes a gente fica um tempo sem se ver e acaba se encontrando nesses momentos e aí fica sabendo também o que cada um está fazendo. E a oportunidade também, que eu acho interessante, que no fundo cada um traz um pouco para a mesa do que está trabalhando. E eu acho que a Silvia fez uma fala bem centrada na questão de cidadania, que a pluralidade, que eu vou falar também tem a ver. Leonel falou do jornalismo, mas eu acho que o que eu trago aqui são informações que fazem muito mais parte do contexto dessa nossa atividade. E isso é resultado de duas pesquisas que eu estou desenvolvendo. Uma delas, a propriedade de concentração de mídia no Brasil, que desde 2009, e são 14 indústrias de mídia e de telecomunicações, é importante dizer, principalmente hoje no Brasil, quando as empresas de telefonia estão também migrando para a área de televisão, principalmente TV paga, e há um estudo comparado internacional. E, lado a lado, eu fiz também uma pesquisa sobre sistemas de radiodifusão pública na América do Sul. Isso como uma inquietação muito pessoal, a partir da criação da EBC. E eu, nesse estudo, são analisadas as emissoras de rádio e televisão nos 12 países da América do Sul, dentro do contexto da Unasul, inclusive Guiana e Suriname, né, que são países muito mais carimbenhos, né, de costas para a América do Sul,
do que propriamente integrados como os outros 10 países são. E essa metodologia é um estudo de caso e é também um estudo comparado entre países, entre sistemas de radiodifusão. Fazendo essas duas pesquisas, eu comecei a trabalhar com muitos dados agregados gerais. Então, da primeira, dos estudos de propriedade dos meios, uma coisa que eu acho que é importante, que tudo que eu vou falar, na verdade, é mesmo um pano de fundo para a atividade cotidiana jornalística, né? A gente não pode esquecer de jeito nenhum que a nossa mídia, principalmente comercial, né, o faturamento em dezembro de 2011, ou em 2011 todo, foi de 28 bilhões e meio de reais, então é muito dinheiro que circula nos meios de comunicação, na parte de publicidade. A TV aberta continua no Brasil como grande meio de comunicação, ou seja, as pessoas sabem e têm informações principalmente pela televisão. O jornal, e aí aqui é interessante, depois eu vou, talvez aqui, a TV aberta, na verdade, o investimento cresce, né, diminuiu um pouco entre 2007 e 2008, mas é uma tendência de crescimento. O jornal... bom, vou detalhar. A TV paga também é um meio de comunicação em crescimento, e isso principalmente pela entrada das empresas de telefonia na exploração, mas principalmente também pela participação de grupos estrangeiros, né? Hoje é importante a gente dizer que a maior empresa de TV por cabo no Brasil, que é a NET, 91 ponto alguma coisa, pertence ao grupo do Carlos Slim, que é mexicano. Então, pouca gente, na verdade, sabe disso, e eu acho que a gente tem que ir cada vez mais, não a gente aqui, mas o cidadão, né, sabe pouco quem, na verdade, está guiando aquilo que fala, que eles leem, que eles escutam. E os jornais diários, que é o escrito, cada vez mais em queda, não é? Está em queda de faturamento, em queda de circulação, mas principalmente por causa disso, pela evolução da internet. As pessoas estão cada vez mais indo e buscar a sua informação na internet, e cada vez mais na internet móvel, né? Aí, então, eu trago alguns contextos que são específicos desse estudo, são algumas coisas, só alguns meios de comunicação. Os conglomerados no Brasil, se a gente for pensar hoje em TV aberta, vocês veem que essa coluna azul é a TV Globo, não é? Ela domina, e isso daqui é um percentual em termos de faturamento, está lá embaixo, ficou um pouco pequeno, não dá para ver direito, mas, enfim, na coluna, na base, é o faturamento anual, né, da mídia televisão, e aí a divisão por ano de cada um dos canais, né, de cada uma das empresas. A Globo, ela... vamos lá. A Globo, ela predomina, e o que é interessante nesse contexto, como a gente está falando de conglomerados, não se fala especificamente ou o canal TV Globo ou a Rede Globo, mas a grande empresa que está por trás, que no caso é a Globopar, Sociedade Anônima, né? E, em segundo lugar, o grupo da Igreja Universal, que é a TV Record, em terceiro o Grupo Bandeirantes, depois o Grupo Silvio Santos, a Rede TV, e o amarelinho que vem lá embaixo é a EBC Brasil, né? Antes a TVE, da Associação Roquete Pinto. Outro contexto que vai junto com o anterior é a TV por assinatura, e aqui a gente já vê uma movimentação muito maior dos grupos. Eu peço desculpas porque aqui saiu ainda um dado equivocado, quando eu digo, faço a referência de Globopar e Telmex como proprietários da NET, porque, na verdade, Telmex é uma das empresas do Slim, né? O grupo maior de mídia se chama Carso Global, que é uma fusão da primeira sílaba do nome
do Carlos Slim e da mulher dele, que eu não me lembro mais, enfim, é Carso Global Investimentos e Telecomunicações. Então, nós temos grandes grupos na TV por assinatura, e isso é muito mais evidente. O segundo grupo, o maior grupo, é o grupo do DirecTV / Sky, não é? No Brasil. Depois, os outros nomes que vão aparecendo, na verdade, a maneira como a gente tinha isso no cenário brasileiro em 2000 e como essas empresas foram, aos poucos, compradas. No caso da Embratel, né, que foi comprada pelo Slim também, e aí vai na parceria com a NET, etc. Vocês terem uma ideia, os quadros com que a gente trabalhou no contexto dos conglomerados foi esse. E, no meio, a gente vai vendo o percentual de faturamento por ano e a movimentação das empresas sendo compradas por outras empresas. Então, assim fica, acho que, mais fácil de entender que, por exemplo, a Folha, quando a gente fala de provedores de internet, dona do Universo Online, que começa como uma joint venture da Folha e do Grupo Abril, que em 2001 é comprado parte dela pela Portugal Telecom, e que depois, quando a Portugal Telecom, há pouco tempo, saiu da Telefônica, ela saiu também da Folha, e o grupo Hipermarcas, que é de um empresário brasileiro na área de supermercados, enfim, outras coisas, também comprou o equivalente a 29% do UOL. Tudo isso é interessante porque, quando a gente fala de meios de comunicação, nós precisamos saber quem são os donos do meio de comunicação. Se nós conseguimos identificar os donos, a gente consegue identificar os discursos também. Então, eu acho que nós, jornalistas, aos poucos, temos que ficar atentos, porque a movimentação está muito, muito grande no meio, né, tanto da mídia e na área de telecomunicações, e isso muda muito. E aí, nessa parte dos portais de notícias, a gente vai ter, falando da internet, então eu fui tentando fazer algumas aproximações daqueles primeiros gráficos de TV aberta, depois TV por assinatura, e o jornal e a evolução por internet. A gente vai ver que o principal em termos de faturamento ainda hoje, em termos de portais de notícia, é o UOL, que é da Folha Par. Em segundo vem a Telefônica, que é dona do Terra, depois a Globopar, que é dona do G1, depois a Telemar Participações, que é do Mundo Oi. Isso é uma coisa que até hoje eu não consegui entender, porque o Mundo Oi não é bem um portal de notícias, né? E ele aparece, em algumas vezes, à frente do Grupo Estado, né? Que é efetivamente um portal de notícias. Depois o Grupo Abril, cujo carro-chefe é a Veja, e o grupo da Igreja Universal, cujo portal de notícias é o R7. Bom, isso a gente falou dos grandes conglomerados e da presença desses conglomerados no Brasil, que vão formando esse pano de fundo para a atividade jornalística. Outra coisa que eu acho que a gente tem que considerar são alguns contextos midiáticos, principalmente em relação à rádio e televisão. Rádio porque continua como meio de comunicação de maior penetração no Brasil, ainda que os números do IBGE mostrem que, a partir de 2002, 2005, não me lembro agora, o número de aparelhos de televisão suplantou o número de aparelhos de rádio no Brasil. Mesmo porque rádio também começou a ser ouvido na internet, né? Então as pessoas começam a se dissociar a ideia de rádio da ideia de aparelho de rádio, né? O rádio agora ele trabalha em outras plataformas, ele está no celular também. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente ainda precisa estudar um pouquinho mais para saber exatamente qual é o impacto. Mas o que a gente vê por esse contexto, de 1996 até 2011, há um crescimento exponencial das emissoras de rádios comunitárias no Brasil, que hoje já chegam a praticamente 4.500, 4.490 e poucas emissoras comunitárias em funcionamento. Mas, quando a gente fala de emissoras em funcionamento e a distribuição dela pelo Brasil,
tem um dado que é bastante interessante, que 5 estados brasileiros hoje reúnem 52% das emissoras comunitárias. E esses estados são, disparado, em primeiro lugar, São Paulo é segundo. São Paulo é o segundo. Eu vou lembrar o primeiro, que eu não escrevi. São Paulo é o segundo, depois Rio Grande do Sul, depois Paraná, Minas. Minas é disparado o estado com o maior número de emissoras comunitárias, com mais de 700. São Paulo tem 500 e poucos, depois Rio de Janeiro, depois Paraná, com quase 300, mas por perto de 300 emissoras. Então, é também interessante a gente pensar nisso, porque mesmo no âmbito das emissoras comunitárias existe uma certa concentração, né? De todo, uma concentração geográfica, né? E isso eu acho que é uma coisa que nós também devemos pensar. Em relação à televisão, a gente vai ter esses números de redes privadas, são do Ministério das Comunicações, eu peguei na internet no mês passado, no site do Ministério, nós temos 276 geradores de televisão, mas temos 6.208 retransmissoras de televisão. Então, eu também acho que a gente tem que estudar isso. Cada vez que eu vou olhando os números e vendo as relações deles com o nosso contexto de mídia, eu acho que nós temos muita coisa para ainda detalhar em estudos. E a questão das redes públicas, nós temos principalmente como geradoras a EBC e a TV Cultura, em São Paulo, e uma produção concentrada em termos de produção de rede pública. Brasília, com a EBC e Rio, né, muito pela estrutura da TVE aqui no Rio, e São Paulo com a TV Cultura. Então, a gente tem, de novo, 2 centros, aqui no caso 3 centros geográficos, produzindo uma coisa distribuída para todo o Brasil. E a outra pesquisa, Sistemas Públicos de Rádio e TV, eu estou nesse momento na redação do relatório, então a gente ainda está apurando muitas coisas. Isso são algumas anotações. Então, aquilo que eu estava dizendo é América do Sul, inclusive Guiana e Suriname. O que a gente pode ter no quadro geral? A origem das emissoras públicas na América do Sul geralmente tiveram origens em emissoras educativas e culturais. Mas a característica atual delas é de emissoras estatais, governamentais, e elas se apresentam como públicas. E dentro delas o jornalismo. Geralmente é identificado uma programação informativo-cultural que é muito mais centrada em programas de entrevista e de prestação de serviço e menos em programas jornalísticos, como rádio-jornal, telejornal. E essas emissoras tendem a ter mais, as emissoras de rádio tendem a ter mais jornalismo do que as emissoras de televisão, mesmo porque elas também trabalham com documentários, etc. E aí onde é que fica a pluralidade nesse contexto? Um conceito com o qual eu trabalho, estou trabalhando nesse momento, é de que a pluralidade ela pressupõe isso, o livre fluxo da informação, com base nessa existência de canais em que eles sejam, onde seja possível expressar opinião, as culturas, as linguagens dos diversos grupos da sociedade, nas várias formas de representação dos canais, que podem ser meios públicos, comunitários, sem fins lucrativos, meio autônomos regionais. Esses meios eles vão operar sempre de acordo com várias características, ou características específicas, e elas podem ser geográficas, políticas, culturais, e também vão operar dependendo da escala, de tamanho e de abrangência. Mas o fundamental é que a mídia pública vai se apoiar sempre na participação do público, e essa participação vai começar sempre aonde? Na mídia local, na mídia comunitária, que vai ser também sempre diferente e distinta da mídia nacional. Então, fechando, pluralidade na mídia, hoje no Brasil, a gente pode dizer como se configura o nosso quadro, que a nossa mídia comercial tem um modelo importado, e há um avanço dos conglomerados internacionais, não é só na saúde, né? O avanço dos conglomerados é um fato na nossa mídia comercial, e isso vai fazer uma diferença grande em muito pouco tempo,
E na nossa mídia pública, por outro lado, a gente sofre da falta da independência editorial, porque ainda é um modelo ancorado na forma e no estilo na mídia estatal. E a gente tem que avançar nesse sentido também. E o que pode ter para o futuro, para a gente tratar de pluralidade midiática no Brasil? É tentar debater mais sobre a pluralidade na mídia como uma estratégia de comunicação sugerida pela Unesco. A Unesco tem um trabalho, iniciou um trabalho sobre pluralidade nos países em desenvolvimento, principalmente a partir de uma situação de interesse muito maior, que é a da Europa, não é? Que está muito interessada em debater a questão da pluralidade no contexto dos países europeus, e pesquisas empíricas que possam embasar esse debate sobre mídia, democracia e liberdade de expressão. Eu acho que democracia e liberdade de expressão tem tudo a ver com esses números e quadros que eu mostrei ontem. Então, é só mais uma contribuição aqui para a nossa conversa da mesa hoje. Obrigado pela atenção. Gostaria de passar a palavra, então, para a professora doutora Christa Berger. Também não sou muito aliada de microfone. Então, bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite, principalmente para o Marcelo, que fez esse convite para mim. Esse evento, para nós, eu sou da Unicinos, ele é particularmente importante porque ele homenageia e lembra o Valério Britos. Com certeza ele estaria aqui com o entusiasmo que vocês todos conhecem, né? Então é um momento muito especial para mim também. Eu quero agradecer também o convite por participar desta mesa, especificamente pelas parcerias importantes que a gente vem tendo ao longo desses anos todos de discussão sobre o jornalismo e as questões, enfim, que envolvem o nosso campo. Eu pensei que o tema que nos traz aqui, então, jornalismo, poder e cidadania, ao ser proposto neste evento, já indica que a articulação entre estas palavras se dá no interior da formulação de um pensamento crítico. E as intervenções até aqui mostram bem este sentido, né? E, ao mesmo tempo que a crítica no campo da comunicação ela é fortemente condicionada pela conjuntura política específica na qual a crítica ganha sentido, o que também a gente viu nas intervenções, né? E, de algum modo, esse momento, como tantos outros, evidentemente, mas nesse momento eu acho que a gente está tendo uma vivência particularmente rica, porque a gente está podendo observar muitos acontecimentos políticos de grande impacto social, que, quando eles são transformados em acontecimentos jornalísticos, revelam o tipo de poder que a grande imprensa detém e que está inscrita na função dela, por outro lado, que é a de dar a ver o mundo. Então, eu penso que a cobertura dos fatos políticos hoje evidencia, revela como os interesses de classe orientam, de fato, os enquadramentos, a escolha das fontes, das palavras, com as quais os acontecimentos são nomeados para dizer o mundo é assim. O modo como a grande imprensa dá sentido à realidade, fazendo confundir indignação com crítica, incentivando a associação e a organização das pessoas pela emoção e não por decisão racional, está muito distante da contribuição à constituição de uma cidadania ativa, consciente esta cidadania do seu direito de ter direito, ou de que é imprescindível a sua participação para radicalizar a democracia. Nós temos, eu acho que, muitos trabalhos acadêmicos que demonstram, através do estudo, eu diria de 3 etapas ou esferas, e que a gente também viu aqui na mesa, que eles se dão através da organização econômica, das práticas, dos discursos, que o poder do jornalismo está, de fato, a serviço da consolidação da visão de mundo que busca garantir os privilégios de classe, como se eles fossem naturais e ahistóricos.
Eu trouxe um pequeno trecho do livro Os Inimigos Íntimos da Democracia, do Tsetan Todorov, porque ele inclui a mídia entre os inimigos da democracia. E eu vou reproduzir a fala dele como exemplar da visão de um filósofo sobre o que nos traz aqui. Abre aspas. Nós acreditamos tomar sozinhos nossas decisões, mas se todas as grandes mídias, desde a manhã até a noite, e dia após dia, nos enviam a mesma mensagem, a margem de liberdade de que dispomos para formar nossas opiniões fica muito restrita. Nossos imperativos de ação se baseiam nas informações que temos sobre o mundo. Ora, tais informações, supondo-se até que não sejam falsas, foram selecionadas, triadas, agrupadas, construídas em mensagens verbais ou visuais para conduzir-nos a tal decisão em vez de a outra. No entanto, os órgãos de informação não exprimem a vontade coletiva e, ainda bem, o indivíduo deve poder julgar por si mesmo e não sob a pressão de decisões provenientes do Estado. Só que, nas atuais circunstâncias, ele corre o risco de receber uma informação tão uniformizada como se proviesse do Estado, mas decidida por um só indivíduo ou por um grupo de indivíduos. Hoje, é possível, se a pessoa tiver muito dinheiro, comprar uma emissora de TV, ou 5 ou 10, mais estações de rádio, mais jornais, e fazer todas essas mídias dizerem o que se deseja, para que, por sua vez, os consumidores, leitores, ouvintes e espectadores pensem o que se espera que eles pensem. Veja ele lá quase dizendo com perplexidade que isso possa acontecer, né? Coisas que os nossos dados, os nossos estudos, as nossas informações já trazem quase como um senso comum, né? Eu acho que nós teríamos muitos exemplos, pensando conjuntura e o nosso tema, que confirmam a força que a palavra publicada tem para incidir sobre o modo de pensar dos brasileiros. Eu pensei em trazer um exemplo, procurei, pensei, mas um exemplo que está mais próximo de mim, que trata, então, da memória, que é um tema com o qual eu venho trabalhando, e que, então, eu pensei em mostrar a instalação da Comissão da Verdade como sendo um bom exemplo para enfim, ilustrar esse poder. E também porque serve para mostrar a tensão entre memória e esquecimento na Constituição da Cidadania e por que é que essa disputa ainda está tão viva no Brasil. A pergunta é, pode um indivíduo assumir a posição de cidadão sem conhecer a história do seu país? Podemos afirmar a vitória da democracia com tantos crimes impunes e torturadores circulando livres e protegidos pelo Estado? A necessidade de investigar, denunciar e punir os crimes do Estado no período da ditadura militar é um dever do Estado, que se quer democrático, não só para que as famílias enterrem seus mortos, mas para fazer justiça histórica às vítimas. A justiça histórica só poderá realizar-se ao se fazer uma memória da injustiça cometida contra as vítimas. Ao Estado cabe julgar, processar e condenar os torturadores. Só depois do processo e da sentença é que se pode falar em anistia e em perdão. São muitos os exemplos de como os processos semelhantes foram encaminhados em outros países, assim como as profundas reflexões propiciadas por estes processos, que ensinam que tanto o perdão como a anistia exigem justiça, e a justiça devida às vítimas exige o direito à memória e à verdade das violências cometidas. No Brasil, se pretendeu eliminar etapas, falando logo em anistia, em perdão, quando essas atitudes são o resultado final da justiça, e ainda há que se diferenciar uma e outra. O Estado poderá anistiar legalmente, mas não perdoar. Perdoar é uma prerrogativa ética das vítimas. Só quem sofreu o trauma da violência tem a possibilidade de chegar ao perdão, e este sempre supõe passar pela memória. Só a memória pode perdoar. Tanto já foi escrito e pensado sobre as funções da memória. Por que o acúmulo de conhecimento sobre o direito à verdade e à memória que circula entre nós não está presente quando a Comissão da Verdade é tratada pelo jornalismo? Por que não se diferenciam as etapas, não se fala nos critérios, nem se fala na tensão entre memória e esquecimento, vinculado aos dois lados da história? Uma das razões que podemos elencar é de que a reivindicação dos militares por esquecimento
ecoa na vontade midiática de esquecimento. Assim como os militares, os grandes grupos do jornalismo têm interesses particulares em não desvendar aqueles acontecimentos pelas suas atuações e cumplicidades. Para muitos intelectuais de esquerda no Brasil, a Comissão de Verdade nasce derrotada, porque a negociação foi tanta para desencadeá-la que será mais um gesto rumo às estratégias do esquecimento. A presença de José Sarney e Fernando Collor, no ato de instalação da comissão, ao lado da presidente, é a imagem do sentido possível da comissão entre nós, aprovada com a exigência do respeito absoluto à lei da anistia de 79, que garantiu que nenhum chefe militar ou civil fosse julgado e que nenhum torturador até agora tenha respondido pelos seus crimes. Para mim, os limites da comissão não anulam a possibilidade, a potencialidade latente que existe nela. E vai depender da mobilização social para que ela possa estender e problematizar sua função. Se a Comissão da Verdade chegar a sensibilizar a sociedade, podemos ter esperança de que ela possa vir a escrever outra versão da história e, consequentemente, mudar a visão do Estado quanto às práticas de violência policial, de combate à tortura e talvez até de valorização dos direitos humanos. Compreender de fato o que aconteceu no período da ditadura militar propiciaria, além do entendimento da luta política ali enfrentada, reconhecer a violência de Estado não como uma exceção, mas como parte da estrutura da sociedade brasileira. Há uma linha de continuidade na violência vivida, iniciada no genocídio indígena e na escravidão, passando pela tortura aos presos políticos no período da ditadura militar e que chega até os nossos dias com a legitimação e naturalização das arbitrariedades contra os pobres. Governar com violência é uma prática política latino-americana que tem persistência diacrônica, cujos efeitos perduram no tempo. O fio da história que vem sendo costurado pelo jornalismo se depara atualmente com a cobertura da Comissão da Verdade, produzindo a memória oficial que legitima e naturaliza a violência e, por isso, é tão refratária a Comissão da Verdade. O Jornal Nacional, por exemplo, ao noticiar a instalação, enfatizou através da entonação de William Bonner que a Comissão da Verdade só vai investigar os crimes cometidos pelos agentes do Estado. Os militares acham que ela deveria, diz ele, ser ampliada para alcançar também os crimes cometidos pelos grupos de esquerda. No Bom Dia Brasil, novamente o critério de noticiabilidade foi o que falta na comissão. Os atos cometidos por opositores do regime militar não serão investigados. O Globo fez um editorial contra a comissão e assim podemos coletar exemplos que aproximam militares e jornalismo na ideologia da reconciliação, que faz, na verdade, a defesa do esquecimento. O que se oculta pelo esquecimento voltará a se repetir pela impunidade, alerta um professor de filosofia da minha universidade, o Castor Ruiz. Para mim, é esta a aposta dos militares e da grande mídia, fazer esquecer a ditadura, ora silenciando e ocultando o que aconteceu, ora confundindo através da identificação das ações cometidas pelos dois lados, ora espetacularizando a tortura pela repetição de imagens produzidas nos moldes dos filmes de circulação comercial. Por isso que as narrativas produzidas fora do jornalismo e que hoje se multiplicam através de diversos suportes são tão importantes. É ali que a memória subterrânea pode ser revelada, produzida nas bordas e nas frestas. Ela pode ter potência para desestabilizar essa cultura hegemônica. E aí também dá para fazer toda essa conversa sobre as redes sociais, os limites e as potencialidades. Eu quero terminar com uma pequena história de jornalistas que mostra a complexidade da questão que nos reúne nessa mesa. Ela dá a ver o poder do jornalismo pelo que diz do mundo e pelo que deixa de dizer, bem como do poder que alguns jornalistas conquistam quando assumem que são funcionários da humanidade, na feliz denominação de outro jornalista, o polonês Ryszard Kapuscinski. A história com a qual termino minha intervenção é contada pelo jornalista argentino Roberto Herscher, ao prestar uma homenagem à jornalista russa Anna Politkovskaya, que foi assassinada em outubro de 2006 na porta do seu edifício em Moscou. Ele inicia respondendo à pergunta de por que ela morreu, por que foi assassinada.
pelo seu trabalho, por tomar tão a sério sua missão de contar a verdade, pelo uso das ferramentas do jornalismo narrativo até suas últimas consequências, para despertar consciências, para emocionar, indignar, educar, informar e golpear. A historinha é a seguinte: o governo alemão convocou um grupo de jornalistas internacionais muito importantes para discutir durante 3 dias o que havia passado com o jornalismo e os jornais depois do 11 de setembro. Na última sessão, um jornalista da rádio pública alemã, Deutsche Welle, ele traçou uma crítica acirrada e demolidora dos grandes meios ocidentais. Ele dizia que esses meios cobrem a atualidade internacional enviando paraquedistas arrogantes aos pontos quentes do globo, como Ruanda ou Chechênia. E depois reduzem o pouco que estes enviados especiais alcançam entender a 3 informações e 4 imagens, que não ajudam o público a entender absolutamente nada do que se passa no país. Melhor seria que não fossem, disse o jornalista alemão, satisfeito, escreve Roberto Herscher, da sua capacidade de autocrítica. Nesse momento, se levanta lá do final da sala uma senhora de cabelos brancos e começa a gesticular, chamando a atenção dos tradutores de russo. No meio de uma conferência em que se falava de mortes, fome e escravidão, como se fossem problemas teóricos, Ana Politkovskaya pediu e implorou para os seus colegas que, por favor, não abandonassem a Chechênia. Que, ainda que o jornalismo que faziam os grandes meios comerciais e as agências de notícias ocidentais fosse uma porcaria, para uma repórter russa empenhada em contar essa guerra atroz, era questão de vida ou morte. Dizia ela: sem essa pequena, imperfeita e muitas vezes ridícula presença nos meios fora da Rússia, os corpos e os direitos dos chechenos seriam pisoteados sem testemunhas pelas tropas a serviço do antigo agente da KGB, Vladimir Putin. As informações, insistia ela, inseridas nos jornais quase como obrigação, cheio de erro e de imperdoável ignorância, ajudavam de algum modo a frear os abusos do poder. Ela também avaliava que os tantos prêmios, convites para conferências, a fama dela e a presença nos meios internacionais a protegeriam do destino de outros jornalistas mortos por dizerem que o mundo é assim por causa de vocês. No entanto, nada disso evitou que ela fosse assassinada. Para mim, nessa historinha, tem tudo isso que a gente discute, né? Tem que fazer, mas, ao mesmo tempo, sabe do risco que faz, e tem que fazer na grande imprensa, mas tem que também fazer fora dela. Então, onde se dá toda essa relação que mostra, em última instância, o poder e a força do jornalismo. Eu reuni a Comissão da Verdade, a história de Ana, porque eu encontro nesses exemplos tão díspares uma mesma lição. A memória das vítimas e os testemunhos de quem sofreu torturas ou presenciou, como Ana, atrocidades que ela narra com sensibilidade. Ela tem diversos livros publicados, 2, inclusive, no Brasil, que são muito bons, podem gerar esclarecimentos com consequências importantes para a desnaturalização e a não aceitação da violência. Castor Ruiz, esse professor que eu citava antes, eu acho que ele sintetiza exemplarmente a relação entre a violência e o poder da memória para desmanchá-la. Ao trazer para a luz, diz ele, a perversidade da violência, se inibe a sua reprodução. O dispositivo naturalizador da violência, que a reproduz como algo normal, fica desconstruído quando se rememoram as consequências da barbárie. A tendência em continuar utilizando a violência como um método normal de governo e de gestão política fica profundamente questionada, desconstruída, quando confrontada com a memória de suas consequências. Os atos de memória atualizam as barbáries históricas como meio eficiente para evitar a sua repetição. Nesse sentido, eu encerro pensando que a luta pelo direito à memória integra essas outras lutas que historicamente reivindicam direitos e que nós podíamos fazer um elencar desses direitos para o exercício da cidadania,
mas também que eles estão sempre, esses direitos e essas lutas, no horizonte das nossas utopias, quase como um devir da nossa condição de cidadãos com essa possibilidade ou esse acesso a mais informação, como a que nós, nesse recinto, temos. Muito obrigada. Devido ao adiantar da hora, eu gostaria que, se fossem feitas perguntas, que sejam o mais objetivas e breves possíveis, para que a gente pudesse ter o intervalo para a próxima mesa. Falaram tudo que tinha que ser... Ah, bom. Eu fico aflito achando que quando alguém fala tudo que tinha que ser falado. Tá. Bom dia, parabenizar toda a mesa. Realmente, vocês, como sempre, fizeram a gente pensar muitas coisas, mas aí eu queria também, para não perder o hábito, fazer uma provocaçãozinha para toda a mesa, pegando um pedaço do que cada um falou, mas pegando muito o que o Leonel ficou insistindo o tempo todo, que a gente está no campo de disputa, né? E aí eu queria pedir à mesa para comentar o que eu considero o principal problema de disputa para não só a prática jornalística, mas para a pesquisa e para o ensino, que é a relação entre o jornalismo se exercer, principalmente no mundo de altos negócios, né, dentro de grandes corporações cada vez mais, e, ao mesmo tempo, ser vista como uma esfera pública. E aí entra o dilema do qual é o grau de autonomia do jornalista. Então, eu queria que vocês comentassem essa relação, né, entre esfera privada, conglomerada cada vez mais, esfera pública como é percebida pela sociedade, muito dentro do senso comum, e a autonomia do jornalista para lidar com isso dentro dessa perspectiva que a Crista apontou. Bom, obrigado pela pergunta. Ela realmente é bastante interessante, né? Essa relação que o jornalismo, esse já digamos assim, a gênese, né? E o paradoxo do jornalismo informativo do século XIX. Ser, ao mesmo tempo, né, negócio e ser, ao mesmo tempo, um bem público, né? Um direito que a sociedade tem de informação jornalística produzida com parâmetros da responsabilidade social e parâmetros da qualidade própria da informação, né, assim, com ética, feito de acordo com a definição da própria categoria profissional, né. E aí essa minha fala, obviamente, ela tem um viés, uma perspectiva do Pierre Bourdieu, né, quando penso o campo jornalístico como um campo em disputa, né. Eu digo mesmo para os meus alunos lá na PUC, né, essa é a palavra que vocês vão mais ouvir no decorrer das minhas aulas, né? Assim, que tudo está em disputa o tempo todo, né? Essa é uma perspectiva de análise na qual eu penso não só o jornalismo, como a sociedade de uma maneira geral, né? A própria realidade social, a ideia de uma realidade social como uma construção, né? A realidade como uma construção social, tal como dizem o Berger e o Luckmann, né, ela já é objeto de disputa. E os relatos, as narrativas em torno dessa realidade, que é uma realidade construída por dispositivos linguísticos, como uma realidade social, também, nessas narrativas, também são objeto de disputa, né? Então, assim, respondendo concretamente, isso é um paradoxo, né? Essa é a dor, na verdade, né, assim, diria Foucault nesse sentido, na qual os jornalistas profissionais vão ter que conviver, né? E aí o Deleuze diria, mas socorro, né? Assim, estou sufocando com essa relação de poder. O Félix Guattari vai apontar, olha, meu camarada, isso são lutas micropolíticas que o jornalista vai travar no seu cotidiano, na cotidianidade da produção da informação jornalística, onde essa subjetividade desse sujeito vai estar o tempo todo sendo atravessada por forças sociais, por forças políticas, forças econômicas, né? Assim, concretamente, cada vez que você vai produzir
um título, uma matéria, um lead, você tem que estar atento a todas essas questões. Me chamou a atenção um aluno meu semana passada, terça-feira, quando eu estava dando a minha aula lá de jornalismo investigativo, uma matéria que saiu no Globo, assim, 2 matérias, e eu venho o tempo todo trabalhando eles com essa relação também, né, do jornalismo como exclusão social, porque o jornalismo pode ser, né, um objeto que cria condições para o avanço da democracia na esfera pública, mas muitas vezes funciona como um instrumento de exclusão social. 2 matérias que saíram no Globo terça-feira da semana passada e que a gente já tinha debatido essa questão no jornalismo de cobertura de temas sociais, de questões sociais. Basicamente, a cobertura de temas ligados à criança e aos adolescentes, uma discussão que eu fiz sobre os parâmetros que a ANDI, a Agência Nacional de Direitos da Infância, tem em relação ao jornalismo na cobertura factual e na cobertura do jornalismo investigativo. Portanto, né, assim, terça-feira passada, 2 matérias do Globo que o aluno me chamou a atenção e depois até postou no meu Facebook. A criança que caiu, o estudante que caiu lá do prédio do Colégio São Bento, aqui no Rio de Janeiro, a chamada manchete do Globo era criança. Na Baixada Fluminense, com a rebelião de menores, que teve lá, a manchete dizia, tratava, né, assim, essas crianças em risco social como menores, mostrando todo esse estigma que se tem ao denominar essas crianças que estão em risco social lá numa determinada instituição de apreensão de menores, na Baixada Fluminense, com esse estigma de menor. Algo que, assim, já é para lá de falado, debatido nas escolas de jornalismo, nos cursos de melhoria profissional, que muitas vezes as próprias empresas fazem, as ANDI fazem com esses jornalistas, com esses editores, né? Enfim, e semana passada estavam essas duas manchetes no Globo, né? É por isso que, assim, quando eu estou falando concretamente dessa questão, né, de que, assim, a produção da informação jornalística são lutas micropolíticas na qual esse sujeito está atravessado por forças econômicas, políticas e sociais, enfim, a questão da ideologia do jornalista, digamos, né, assim, também, entre aspas, nesse sentido, ele tem que estar o tempo todo atento, né, assim, a como ele vai produzir uma manchete, um lead, a pensar nessas questões, enfim, a refletir criticamente nessa sua função profissional, né? Acho que é isso, assim, muito sinteticamente. É um desafio, né, Sônia, a sua pergunta. Mas quando você pergunta de grau de autonomia do jornalista hoje, nesse contexto que todos nós conversamos aqui, eu revelo uma preocupação minha, que em sala de aula, que é tentar fazer com que os nossos alunos consigam sair do curso de jornalismo sabendo apurar uma notícia. Eu acho que é básico assim, sabe? E isso tem um monte de coisas por trás, né? Uma consciência do mundo, curiosidade, leitura, cultura, não é? E eu acho que nós vivemos um momento um pouco complicado em relação a isso. Então, eu convivo com os dois lados, na formação e no cotidiano da prática, e eu vejo todas as falhas que existem nesse processo e é uma situação complicada, eu diria. Isso em relação ao grau de autonomia. Então, você vê, se a apuração é uma coisa complicada, a consciência do grau de autonomia, né, de uma geração que já está aí, da próxima que vem, é um negócio complicado. Sônia, vou te falar, Sônia Aguiar, que é parente do Leonel. Sônia é ela. Sônia é essa. São primos. Eu vou te falar que você me conhece o suficiente para saber que eu tenho permanentemente essa preocupação e vivo essa angústia cada vez mais, porque aí o tempo passa, a gente vai ficando mais velho, as coisas vão piorando, e eu estou assim vendo, o meu lema, eu já disse, o meu lema é assim, cada dia é menos um, e é um lema importante, porque é verdade, cada dia de fato é menos um. E aí eu acho assim, quando eu me aposentar, acabou, e daqui a um ano e meio, se Deus quiser, se a Dilma não mudar a lei, ela vai mudar a lei, que eu sei, porque imagina, quando chegar na minha vez... Na minha vez, vai... Não, mas eu estava na hora do licença-prêmio, acabou. Licença sabática, acabou. Tudo acabou na minha vez. Então, assim, vai acabar. Não vou me aposentar. Mas eu estou fazendo uma mentalização que vai dar certo.
E aí acabou, eu não vou mais preocupar com isso, pelo menos eu não vou ter mais essa responsabilidade. Preocupar vou, né? Porque não vai ter jeito. Mas a responsabilidade sobre isso, porque definitivamente eu fico olhando os meus alunos e cada hora mais eu olho os meus alunos e eu penso, o que é que eles vão fazer? Porque há uma diferença, ontem mesmo eu estava discutindo isso, assim, eu não sou exatamente pré-histórica, assim, mas parece que eu sou, porque eu trabalhei ao longo dos anos 80, você também, você é tão pré-histórica quanto eu. Nós aqui todos somos pouco, né, assim, máquina de escrever, telex, assim, quando você fala assim, como assim, né? Então os caras acham que o mundo já começou com computador, tudo aperta aqui, faz assim, umas coisas, né? Não, assim... Uma questão que eu acho fundamental é o papel das assessorias de imprensa na produção da notícia. No nosso tempo, a assessoria os caras da assessoria cortavam dobrado, porque assim, a gente tinha consciência de que uma coisa que vem de graça, que cai no nosso colo, tem um interesse e, portanto, nós não vamos nos render. E aí a gente ainda estava no rescaldo da ditadura, eu trabalhei ainda no período, ainda era Figueiredo, etc., ou seja, era uma abertura ali senão eu prendo e arrebento, né? Cada coisa sutil do nosso último presidente militar. Mas, bem, não era mais aquela época de censura prévia, nem nada disso, mas era um momento de conflito que talvez favorecesse uma certa consciência pela falta de liberdade ou pelas certas restrições que havia, que não era a famosa censura econômica que passou a existir posteriormente, ou que, no fundo, sempre existiria, né? Quer dizer, normalmente existe quando você trabalha num contexto como esse, né, que é capitalista e tal, grande empresa e com esses objetivos. A gente não admitia essa hipótese, né? O jornal, inclusive, não era voltado, claro, tirando os interesses da direção, etc., né, dos próprios donos dos jornais, no mais o noticiário era um resultado do empenho da pauta que era feita autonomamente sempre entre aspas, né, pelo pauteiro, ou pelo próprio repórter, pelo editor, etc. E hoje, definitivamente, isso mudou, né? Quer dizer, você não tem mais noticiário, praticamente nenhum, de iniciativa própria, né? Uma vez estava o Romildo Guerrante, por exemplo, que é de uma geração anterior ainda, falando assim, pautas que vêm de fora da redação. Eu digo, meu chapa, qual não é, né? Quer dizer, todas elas hoje, atualmente, praticamente, têm exceções pontuais, né? O restante são pautas vindas de fora da redação. Então, isso se articula. E a questão da incorporação de certos valores pelas novas gerações que são completamente diferentes do nosso tempo. Então, você passa a não ter conflito na medida em que você não testa os limites dessa liberdade, né? Se você incorpora determinada maneira de ver o mundo, você não vai ter esse tipo de angústia de não poder ir além de determinado ponto. Eu não sei, eu acho que isso exige uma pesquisa de mais longo prazo, que eu até estou empenhado em fazer, que é tentar me aproximar o máximo possível da maneira pela qual os jornalistas, hoje empregados em grandes empresas, se veem como tais, né, e veem o seu papel, etc., para poder também estabelecer uma diferença entre uns caras que começou no final dos anos 60, início dos anos 70, com um cara que começou nos anos 80, com um cara que está começando agora. Inclusive por causa dessa confluência de mídias, dessa convergência de mídias e tal, e que muda bastante a maneira, para você ver, a maneira de se apurar, já que ela falou em apuração, você vê que tipo de apuração a gente tem hoje através da internet. Quantas vezes a gente reproduz coisas que você vai ver a origem é uma só e às vezes é falsa, né? Então, tudo isso eu acho que entra nessa discussão a respeito do que é fazer jornalismo hoje. Agora, quando eu falo eu olho para a minha turma e eu não sei o que vai ser, porque eu mais ou menos sei o que vai ser, né? Eles vão trabalhar em assessoria, não vai ter jeito. Eles vão começar, aliás, trabalhando em assessoria, coisa que antigamente não era assim. Quando as assessorias começaram a crescer, né, a se tornar realmente relevantes, né, para intervir no mercado como estão intervindo agora, primeiro o jornalista era jornalista. Passava pela redação e depois ele ia para uma assessoria. Por quê? Porque a assessoria tinha... Esse cara sabe do riscado, ele sabe com quem falar, sabe como é que funciona. Agora o garoto que acabou de... Aliás, nem se forma, já está estagiando o estágio em assessoria. E o estágio em assessoria significa dizer, você defende o seu cliente. E eles acham a coisa mais normal do mundo, né? E eu fico assim, mas o que eu posso fazer? O máximo que eu posso fazer é reprovar. Mas eu não reprovo porque o mercado aprova. Eu vou reprovar? Eu não vou fazer uma coisa dessa, né?
Enfim, desculpa, eu estou me excedendo, mas enfim, depois a gente conversa melhor. Só nós duas e vocês. Aliás, os estudantes aí lamento muito, mas eu também olho para vocês e não sei o que vai ser. Bem. O que é que eu vou dizer depois disso? Eu que sou uma geração ainda antes da Sílvia, né? E que realmente, então, mas isso é verdade, né? Nós sabemos que é verdade que as condições de trabalho, em função do modo como a grande imprensa foi se estruturando economicamente e os reflexos disso na prática jornalística, são muito pouco, de fato, amistosas para a gente pensar um jornalismo nessa tradição que a gente gostaria de imaginar. Mas eu, ao mesmo tempo, não sou assim tão saudosa quanto a Sílvia, eu não fico pensando, no meu tempo não era assim e tal. Eu tenho um pouco, mas tu fala como se tivesse. E, ao mesmo tempo, assim, é de natureza. Eu sempre acho que tem que, sim, buscar, catar alternativa, saída, talvez até por isso, porque eu sou da geração anterior, que a gente também teve que achar saídas em momentos muito difíceis. Então, eu penso, o tipo de dificuldade de hoje terá que ser buscada, e talvez por vocês, que são jovens, as saídas próprias para esse momento. Assim como a minha geração teve que buscar saídas para o momento e que se enfrentou do golpe militar. Então, esse é um outro tipo de golpe para a prática jornalística que terá que ser buscada saídas. Eu acho que, sim, a gente precisa trabalhar seriamente, pensar o jornalista como um cidadão que também tem direitos, que precisa se organizar para defender esses direitos, que precisa trabalhar. E tem só uma coisinha que eu ia dizer. Eu realmente acredito na narrativa como uma potência de historicidade, uma potência de emancipação, uma potência de sensibilização, e que, se a gente trabalha, assim como a Sônia falou em apuração, eu falaria numa apuração e numa sensibilização para o poder que as narrativas têm. E é por onde, talvez, eu tenho trabalhado com os meus alunos, pensando, os espaços que vocês tiverem, busquem pensar que a narrativa tem uma potência. Acho que é isso agora, senão eu vou ficar... Eu gostaria de convidar para o próximo painel Alternativas Democráticas de Comunicação, a contribuição do Estado à exposição da sociedade, que teremos aqui como convidados o professor Gabriel Kaplun, da Universidade de la República Uruguai, professor Dr. Francisco Sierra Caballero, da Universidade de Sevilha, Espanha, o professor Dr. Luiz Arthur Farreireto, da Universidade do Rio Grande do Sul, e teremos como mediação a professora doutora Maria Tereza Michele Kerbaui, da Unesp. Nos próximos 10 minutos teremos um rápido café, 10 minutos, que nós podemos subir a escada, fica aqui naquela porta à esquerda. Muito obrigado a todos, aos componentes da mesa, e até breve. Obrigada também ao mediação boa, tranquila, bom mediador. Mas o mediador também se valeu de uma mesa que foi obediente. Não, graças a Deus. Eu estava cuidando para não me passar. É verdade. Sônia, mas você não perguntou? Era só não perguntar.